Primeiro a ideia de adoração, depois de servir, depois de colocar diante de Deus as nossas aflições. E agora eu gostaria de motivar, incentivar os irmãos. Acredito que a carta aos Filipenses seja a carta que mais traz este sentimento de nos motivar a caminhar com Deus. Vamos lá. Carta aos Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 12. Filipenses 2, de 12 a 18, assim diz a palavra de Deus. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, estamos diante da Tua palavra, da Tua vontade, do Teu desejo para a nossa vida, para o nosso coração. Fala poderosamente ao nosso interior, que não seja somente um acúmulo de curiosidades da língua grega, nem de como viviam os gregos, mas que seja esta Tua palavra, que é importante, que separa o que é inseparável, e nós consigamos aplicar a Tua verdade à nossa vida, Pai. Nos lugares em que o Teu Evangelho ainda não é pregado fielmente, que o Senhor levante homens, jovens, para que o Teu Evangelho alcance a toda criatura, Pai. É em nome de Cristo Jesus, nosso Salvador, que nós oramos. Amém. Filipenses 2, de 12 a 18, traz uma ideia de desenvolvimento. E eu gostaria de trazer algo particular, algo que mexeu muito com a minha adolescência, juventude, andar de bicicleta. Andar de bicicleta na minha vida foi algo prazeroso demais. Não só o andar de bicicleta. Andar de bicicleta para mim parece aquele tipo de esporte que não cansa nunca. Eu lembro que andava, dava aquela cansadinha, parava 2, 3, 5 minutinhos, tomava um caldo de cana e vamos de novo. E vamos embora. Andar de bicicleta normalmente é um incentivo que o pai faz aos meninos. Os pais ficam felizes em ver os meninos andando de bicicleta. Aí vai depender de como funciona a prudência de cada pai. Existem pais que vão colocar as duas rodinhas e aí protege a criança, protege o menino, a menina lá. Eles vão pedalar com toda a segurança do mundo. Já existem aqueles pais que são um pouco mais ousados. Eles colocam a rodinha só de um lado da bicicleta. E aí a orientação é muito básica, né? Todas as vezes que você perder o equilíbrio, você tomba por lado que está a rodinha. E aí você vai estar seguro, você continua pedalando, não tem problema nenhum. No meu caso foi diferente. O meu pai não tinha prudência alguma, então foi sem rodinha mesmo. Eu lembro de uma bicicleta antiga que eu tinha, ela tinha uma barra atrás do banco. E meu pai então segurava ali e ele ia me empurrando e eu ia pedalando. E meu pai ia caminhando comigo, ia conversando comigo, até que a gente aprende. Só que a gente ainda não sabe que já aprendeu. E então o meu pai costumava dar aquelas soltadas estratégicas. E aí eu continuava, confiando que meu pai estava ali atrás. Chega um momento em que você anda já uns 200, 300 metros e criança ainda dependendo do seguro dos pais, a gente fala, pai, não solta. Aí você ouve lá longe, tá bom, não vou soltar, já era. O desespero toma conta, você começa a balançar o guidão para todos os lados, e aí vai depender da personalidade de cada criança. Alguns já se jogam no chão, outros caem, choram, o pai tem que ir, enfim, tudo isso é muito legal. A gente já sabe andar, falta a confiança.
vocês ficam felizes quando aprendem algo. Andar de bicicleta é algo que deixa a gente muito feliz. Mas normalmente quem ensina a andar de bicicleta fica mais feliz ainda. Afinal de contas, agora você tem um parceiro para andar. O sermão de hoje vai trazer semelhanças com este processo. É um processo gostoso, um processo legal, um processo que envolve relacionamento. Você precisa confiar naquela pessoa que está te ensinando. Você precisa se alegrar, você precisa estar alegre. Ninguém anda de bicicleta de cara murcha, né? Nós precisamos também de incentivo e dedicação. O sermão de hoje, então, vai falar de uma relação de confiança, uma relação de alegria, uma relação de incentivo e dedicação entre o nosso Pai e nós, que somos os filhos de Deus. O tema do nosso sermão, então, é crescendo, desenvolvendo e amadurecendo. Tudo isso com alegria. Crescendo, desenvolvendo e amadurecendo com alegria. Crescendo, as divisões vão, conforme eu for pregando aqui, eu vou falando para vocês, tá? Crescendo, primeiro a gente precisa recordar. E para o nosso desespero, principalmente de quem vai pregar, o texto começa com um assim. Eu estou trazendo para vocês a importância de a gente se ater a estas palavrinhas que vão aparecendo no meio do que a gente está lendo. Quando Paulo diz assim, pois, amados meus, como sempre. Mas a gente precisa voltar. Assim como? Paulo está comparando o quê com o quê? E aí a gente volta. Ainda bem que aqui está no capítulo 2, a gente não precisa voltar muito. A gente precisa recordar, então. Assim, pois, Paulo está relembrando que a igreja de Filipos cresceu. Não é mais uma igrejinha qualquer. Nós vamos ter o relato do nascimento da igreja de Filipos lá em Atos 16, quando Paulo está fugindo, então, e aí ele, está em viagem missionária, e aí ele chega na verdade ele está fugindo, né? Está fugindo dos judeus. Para onde Paulo ia, os judeus iam atrás. Mas não deixava de ser uma viagem missionária também. Paulo, então, ele chega à beira de um riozinho, e na cidade de Filipos, na beira desse riozinho, ele encontra um grupo que estava orando. Paulo, então, se achega a este grupo, prega o evangelho. Lá em Atos 16 diz que Deus abriu o coração de Lídia para que ela compreendesse o evangelho. Ali, então, é o nascimento desta igreja. A igreja de Filipos nasce, olha só, na beira de um rio, numa reunião de oração. Que belo isso! Aqui nós estamos diante de uma igreja formada. Ricardo, como assim? Como é que você sabe que essa igreja já é uma igreja séria, formada? Lá no comecinho do capítulo 1, quando Paulo vai se apresentar aos filipenses, ele escreve, capítulo 1, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. A graça e a paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Olha só, é uma igreja que já tem bispos, ou seja, presbíteros e diáconos. Não é agora mais só uma reunião de oração que as pessoas se reúnem, meditam num texto, oram, colocam ali a intercessão ao pé da cruz e a soberania de Deus. Não, dessa vez Paulo escreve a uma igreja que já tem diáconos e presbíteros. Ou seja, a igreja já se reuniu, a igreja já separou homens capazes que cumprem Tito e Timóteo, já colocou estes homens na liderança. É uma igreja formada, é uma igreja de verdade, uma igreja que cresceu. E aí eu me lembro de um provérbio antigo, provérbio que diz que grandes poderes trazem grandes responsabilidades. A gente conhece esse provérbio. Quanto quanto maior nós ficamos, mais responsabilidade nós temos. Quando se fala de igreja, aí é que a coisa toma uma dimensão imensurável. Enquanto é só uma reunião de oração, a gente faz em qualquer lugar. A partir do momento que acumula, que junta um monte de pessoa, já fica difícil. A gente já precisa de um microfone, já precisa de um ar-condicionado, já precisa de um lugar, já precisa de isolamento. Então começa a ficar tudo mais trabalhoso. E aí, Paulo, neste assim, está falando isso para a igreja de Filipos. O que Paulo está trazendo aqui em essência, do capítulo 1 até este verso 12 do capítulo 2, é que a igreja estava unida. E não só unida, ela estava ela estava unida em humildade. Paulo aqui está fazendo um grande contraste. Ele está dizendo, Filipenses, amados meus, vocês são uma igreja unida, diferente daquele povo do deserto. Filipenses, amados meus, vocês são humildes.
diferente daquele que perdoa os pecados de acordo com a nossa vontade. Não, há uma humildade na igreja. Será que dá para a gente fazer isso? Será que dá para a gente ter uma igreja unida e humilde? O exemplo vem do próprio Senhor. Um pouquinho antes, no poema, que talvez seja o mais belo de toda a Escritura, capítulo 2, verso 5, nós temos o exemplo que vem do próprio Senhor Jesus. Puxa vida, dá para ser humilde? Dá para estar unido? Dá. Cristo Jesus nos dá o exemplo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se humilhou, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. O Senhor Jesus, então, dá o exemplo de como a igreja deve se portar. A gente estava aqui na IBD falando do chamado eficaz e fechei ali com 2 Pedro, dizendo que Jesus é o exemplo para sofrermos. A ideia de a igreja sofrer como Cristo sofreu pela igreja. Então, tudo está contido. Tudo isso que eu falei para vocês até agora, a gente tirou só de assim, pois, amados meus. Paulo está ligando a ideia de unidade e humildade com o que ele vai dizer daqui para frente. Olha, toda essa história de vocês já serem igreja, toda essa história de humildade, toda essa história de unidade, por conta de tudo isso, agora eu vou começar a falar outras coisas para vocês. E aí ele começa de algo belo, né? Amados meus. Amados meus vai se repetir na carta de Filipenses. Talvez a totalidade, 100% dos teólogos vão considerar a carta aos Filipenses como uma carta de alegria, uma carta em que o apóstolo Paulo está colocando para fora puxa vida, eu trabalhei, eu sofri, naufrágio, cobra que me mordeu, e parece que em Filipenses Paulo coloca tudo isso, fala assim, nossa, quão bom foi passar por tudo isso. Filipenses é que me anima, é em Filipos que eu vejo todo este labor, todo este sofrimento, fazendo valer tudo aquilo que o próprio Deus colocou na vida do apóstolo Paulo. Então, vai ser repetitivo isso, amados meus. E aí o verso 12 traz uma curiosidade. No comecinho dele diz que não só na minha presença, mas também na minha ausência. Paulo aqui está dizendo assim, olha, enquanto eu estive com vocês, estava tudo certinho. A gente estava caminhando junto, estava tudo certo. Tudo que eu ensinei para vocês, eu tenho certeza que vocês vão guardar. Na minha ausência, vocês continuarão a se portarem da mesma maneira em que vocês se portavam enquanto eu estava com vocês. É muito curioso essa ideia do pastor estar perto, né? Eu lembro durante as obras lá do IPs, que o reverendo Jonatas chegava lá para dar uma ajuda para os serventes, e chegava a hora do almoço, eles, obviamente, né, ímpios, falavam palavrões, esse tipo de coisa. E aí quando o reverendo Jonatas estava lá e eles queriam falar alguma coisa, eles diziam, pastor, fecha o ouvido aí. Como se fizesse diferença, né? Como se a ofensa fosse para o reverendo Jonatas. Mas é curioso como a presença de um pastor, a presença de alguém, causa alguma coisa neste sentido. E Paulo está dizendo, olha, enquanto eu estava aí, beleza. Mas quando eu não estou, eu estou certo de que vocês continuam a se portar da mesma maneira. E por enquanto aqui não é um comportamento diferente, não é um falar palavrão, não é nada promíscuo, nada desse tipo. A gente precisa se lembrar do que estamos falando aqui, ou melhor, de qual lugar estamos falando aqui. Nós estamos falando de Éfeso, uma cidade grega. Quando nós pensamos na Grécia, imediatamente vem à nossa mente idolatria. Afinal de contas, é um Deus para cada dia da semana, um Deus para cada estação do ano, um Deus para todas as coisas. Tem até ao Deus invisível, ao Deus que ninguém sabe qual é. Então, nós precisamos nos lembrar que Paulo começa a combater um tipo de ameaça. Apesar de Paulo estar extremamente feliz, apesar de Paulo saber que os filipenses eles tinham o contato com o evangelho real, ainda assim, um grupo de pessoas, falsos mestres, já começava a atrapalhar. Já tinha atrapalhado lá nos Gálatas, já estava fazendo estrago na igreja. Paulo, então, começa a preparar os nossos irmãos. Olha, mesmo na minha ausência, vocês precisam continuar
obedientes. É a palavrinha que Paulo usa aí. Como sempre obedecestes. Obedece não a mim, obedece a palavra do nosso Deus. Se apeguem à sã doutrina que foi ensinada a vocês. Aqui a gente faz uma aplicação. A igreja cresceu. A igreja de Éfeso cresceu. Já tem a sua liderança. A palavrinha obedeceste, ela é uma junção de outras duas palavras. A junção dessas duas palavras tem a ideia de debaixo do ouvir. A gente pega a palavrinha grega obedecestes e decompõe ela, é debaixo daquilo que você ouviu. Paulo então está dizendo, olha, debaixo, sob a autoridade de tudo que vocês ouviram, vocês cresceram. E eu tenho certeza que vocês vão, debaixo do que vocês ouviram, continuar. Aplicação para a nossa vida. Irmãos, a palavra de Deus sempre vai ser última na nossa vida. Não importa o que o reverendo Augusto Nicodemos falou, não importa o que o Hernandes falou, não importa o que o Jonatas falou, o que o Ricardo falou, sempre a gente precisa ir para a Escritura. É sempre a Escritura que dá o ponto final na nossa vida. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, vocês sempre obedeceram. Mas não é que no português fica um negócio meio de coisa ruim, né? Mas não, é uma obediência de você leu, você chegou à sua conclusão. Agora você precisa obedecer. Todas as vezes que a gente precisa tomar uma decisão, todas as vezes que a gente precisa fazer uma escolha, a nossa decisão, a nossa escolha, o nosso viver, o nosso agir precisa ser debaixo dessa obediência. Uma obediência cega? De jeito nenhum. Debaixo do ouvir a palavra de Deus. É debaixo desse ouvir que a gente deve seguir. Mas a igreja cresceu. Voltando à analogia da bicicleta, é como se você tivesse aprendido a andar. Só que você só aprendeu a andar em linha reta. Você foi e chegou lá, o que faz agora? Eu preciso voltar. Eu não sei virar ainda. Eu preciso fazer algo. Essa é a hora, então, que a gente desenvolve. Então, primeiro ponto do nosso sermão, crescimento. Segundo ponto do nosso sermão, desenvolvendo. Ainda no verso 12, a gente faz uma quebra aí. Na metade dele, ele vai dizer, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Antes de mais nada, eu já preciso deixar muito claro para vocês. Desenvolver a salvação é completamente diferente de criar ou conquistar a salvação. Paulo, de maneira alguma, está dizendo aqui, crie a sua salvação, conquiste a sua salvação. Não, é igual andar de bicicleta. Você ganhou a bicicleta e agora você vai desenvolver como é que você vai pilotar essa bicicleta daqui para frente. Então, sempre tenha em mente que a ideia de desenvolver é você desenvolver um presente que você já ganhou. A salvação é um presente que você ganhou. Está na sua mão. Agora, a partir de agora, eu preciso desenvolver, então, esta salvação. Sabe o que é legal? Paulo não está falando para uma pessoa. Não está falando para o seu João, para a dona Maria, para o seu Antônio. Ele está falando para a igreja. Então, Filipenses, amados meus, desenvolvei a vossa salvação. Apesar do texto estar falando diretamente a uma igreja, para a gente poder trazer uma aplicação e uma explicação do texto, é interessante a gente dividir. A gente sabe que a nossa salvação ela é individual, mas eu creio que aqui é oportuno a gente separar. Porque quando a gente lê este trecho da Escritura, desenvolva a vossa salvação, a primeira pergunta que vem à nossa mente, como é que eu desenvolvo isso? Como que eu desenvolvo a minha salvação? Irmãos, primeiro, o que é básico. Básico, básico, básico dos básicos. Assim como ninguém anda, assim como ninguém aprende a andar de bicicleta, no sofá, assistindo Netflix, fazendo tudo menos treinar o andar de bicicleta, a gente também não vai desenvolver a nossa salvação com preguiça, fugindo das nossas obrigações. É o básico do básico. Não dá para desenvolver nada parado. Para a gente desenvolver alguma coisa é necessário suar. Albert Einstein, ele dizia que a vida dele era 99% de transpiração e 1% de inspiração. Que frase legal, né? Precisa suar muito para você desenvolver algo. A inspiração aparece ali, quando você menos espera. Você está fazendo alguma coisa, de repente, nossa, se eu fizer isso,
Já era, aí você vai, põe a mão na massa e começa a fazer. Então a inspiração já vem do Espírito Santo, já é a salvação que nós ganhamos. Mas a gente precisa desenvolver. E como a gente desenvolve isso, então, afinal de contas? Leitura bíblica, oração, comunhão e participação na igreja. São 4 elementos: leitura bíblica, oração, comunhão e participação na igreja. Irmãos, é difícil tudo isso. É difícil a gente acordar e ler a Escritura, é difícil a gente separar um tempo para oração, é difícil a gente querer estar, né, em comunhão com os irmãos, é difícil participar das coisas da igreja, mas tudo isso é questão de hábito. É esse o ponto. Tudo isso se torna essencial na nossa vida a partir do momento que isso se torna hábito. Sabe quando a gente fez a exposição de Tiago aqui? Só coloca Deus na sua programação. Já começou o ano, a gente se lembrou de colocar Deus nas nossas programações? E aí quando eu falo, né, pega a programação da igreja, antes de marcar qualquer coisa, antes veja se tem algum evento na igreja, antes de programar qualquer coisa, veja se tem algum evento. Essa é a ideia de colocar Deus na nossa agenda, é ser prioridade. Porque se a gente for deixando Deus em segundo lugar, de segundo passa para terceiro, de terceiro para quarto, de quarto para quinto, e a gente vive no mundo caído. O nosso coração é pecaminoso. E a gente ainda vive em fuga de Deus. A gente ainda vive fugindo das coisas de Deus. E cada vez mais a gente vai fugir mais. E vai fugir mais. E vai fugir mais. Porque tudo é muito mais agradável do que esses 4 pontos. Então, como a gente resolve isso? Hábito. Quem já começou a fazer caminhada vai entender o que eu estou dizendo. Quem começa a correr, quem começa a fazer caminhada, chega uma hora que libera a tal da dopamina no cérebro, né? E aí a pessoa fica louca. Ela acorda de manhã e se tá chovendo, ela entra em desespero, porque ela não vai poder fazer a caminhada. E tem alguns que faz chovendo mesmo. Às vezes eu tô saindo aqui, 5h30 da manhã, e eu vejo um pessoal correndo na chuva mesmo. Um frio danado, eu falo, rapaz, tem que ter um hábito, ou tá passando muita necessidade e precisa fazer isso, porque eu não encararia. Frio, chuva... Percebe que o hábito tomou conta do ser da pessoa? É assim que funciona com a leitura bíblica. Precisa ser hábito. Tem que fazer. O nosso corpo sempre vai dizer não. E a gente tem que dizer que quem manda no nosso corpo é a gente. Se a gente deixar outra coisa mandar no nosso corpo, aí complica. Então eu não quero ler, mas eu vou ler. Tem exagero, gente. 10 minutinhos. Pega as cartinhas menores, Filemon, Judas. E aí faz disso um hábito. Você vai ver que se você fizer isso por um mês e meio, você vai acordar e vai sentir falta. É igual comer docinho depois do almoço. Ninguém tem esse hábito. Mas se você faz uma semana, Deus te proteja. Porque se você não comer um docinho depois do almoço, você treme, você fica doido querendo. É hábito, tudo é hábito. Isso é geral. Eu falei que a gente ia separar para a gente tentar aplicar isso de uma maneira mais verdadeira na nossa vida. Quando a gente fala em desenvolver a nossa salvação, a gente precisa desenvolver de acordo com as nossas características e de acordo com aquilo para o qual nós fomos chamados. Portanto, homens, é sua responsabilidade o alimento espiritual da sua casa. É sua responsabilidade o alimento espiritual da sua casa. E você será cobrado disso. Você precisa ter isso saindo naturalmente de você. Você precisa separar o tempo do culto doméstico, antes do almoço, antes da janta, antes de qualquer refeição. Conduza a sua família a orar, bota todo mundo para orar. Separa o tempo. É você que vai ser cobrado disso. Então, saiba que você é o sacerdote do teu lar. E quando eu digo que nós seremos cobrados dessas coisas, eu quero desmistificar talvez um sentimento de vergonha. E quando eu digo um sentimento de vergonha, é no dia de Cristo, tá? É lá na salvação. E talvez você fique imaginando assim, puxa vida, aí lá na salvação Jesus vai me cobrar tudo isso? Vai pôr um telão lá e vai mostrar tudo que eu não fiz e que eu deveria ter feito? Não. Lembra que quando Cristo voltar, nós estaremos em glória. Não haverá vergonha. Ainda assim, Cristo nos cobrará. Cobrará de nós o que nós deveríamos ter feito. Então, homens, comecem a se portar como sacerdotes do lar. E eu faço aqui uma exortação. Venham participar da igreja, a Escola Bíblica Dominical. Hoje poucas pessoas estiveram e cada vez mais menos, no culto também. Se alegrem em fazer essas coisas para o Senhor. Participar dessas coisas é o que vai nos ajudar a dar razão da nossa esperança. A gente precisa conhecer de Deus e a gente precisa conhecer de Deus o tempo todo.
Mulheres, é sua responsabilidade auxiliar o marido, não só auxiliar. Você precisa preparar as condições para que o seu marido faça. O seu marido vai chegar em casa cansado. E é claro que não é desculpa para não querer fazer nada. Mas saiba que ele é o responsável por conduzir vocês em adoração ao Senhor. Então deixa a coisa preparada. Não começa a comer antes dele, não deixa os filhos comerem antes. Prepara o negócio. Já deixa a Bíblia aberta lá. Eu já falei, né? Tem aquela Bíblia da herança reformada. Muito boa, porque no final de cada capítulo já tem um sermão. Ela foi escrita pelo Joel Bick, e ele é puritano, ele tem essa ideia de culto doméstico e tudo mais. E no final de cada capítulo já tem um sermão prontinho. É bem fácil, é ler e já está feito. Então, preparar o ambiente, essa é a ideia de ser auxiliador, essa é a ideia de conduzir. Homens e mulheres, nós precisamos conhecer os nossos papéis. Nós precisamos saber qual é a nossa função, principalmente no casamento. A gente não pode achar que o outro já sabe o que a gente espera. Então a gente precisa fazer isso de uma maneira coordenada. O marido precisa saber o que a esposa espera dele e a esposa precisa saber o que o marido espera dela. Não há como cada um ir agindo do jeito que acha melhor, do jeito que aprendeu com a mãe, com a avó. Eu fiz assim a vida toda, tá, mas agora mudou, agora a gente casou, agora a gente precisa acertar isso. Nós precisamos entender. Aos homens, todas as vezes que falta mulher na Escritura, todas as vezes que falta homem na Escritura, uma mulher é levantada. Então, quando existe a necessidade de uma mulher conduzir alguma coisa de adoração ao Senhor, é uma vergonha para a gente. Porque isso significa que faltou a nossa presença, faltou a nossa mão forte. Jovens, adolescentes, não pensem que vocês estão livres disso. Muitas vezes os jovens é que vão acabar abrindo os olhos dos pais. Muitas vezes os jovens é que vai precisar chegar no pai e falar, pai, tá pegando pesado aí. Muitas vezes a jovem é que vai precisar chegar na mãe, o cara tá exagerando aí, né? Pega leve. Todos ouvem o mesmo evangelho. E todos nós somos responsáveis em aplicar aquilo que a gente aprende. Nós precisamos buscar o desenvolvimento. Quando eu digo a gente, são os jovens, tá? Todo mundo, mas aqui eu tô falando com os jovens. Crianças também. Crianças são... Eu falo que o Wi-Fi de criança é o melhor do mundo. Você pensa que eles estão lá brincando, quando você menos espera, no lugar que não era para falar daquele assunto, eles soltam aquela pérola. Então, assim, tem que aproveitar esse momento das crianças para elas aprenderem, ensinem aos seus filhos. Eles são assim, a gente precisa aproveitar tudo isso. Guarde essas palavras. Jovens, talvez espiritualmente vocês serão os responsáveis em conduzir a sua família em direção a Cristo. E crianças também. Igreja. Se a gente separou aqui por característica, e a igreja? Como é que funciona a igreja? Claro que o desenvolvimento é individual. Mas olha só, se cada um estiver plenamente desenvolvido, se todo mundo estiver no ápice, se todo mundo estiver igual Paulo, se todo mundo estiver contente, alegre, meditando, orando, participando de tudo, a igreja vai se desenvolver junto. A gente está falando de desenvolvimento. Só que quando cada um se desenvolve separado, a igreja cresce junto. A minha primeira experiência com o coral foi terrível. Acho que o Paulo e a Vera participaram desse primeiro coral lá do IPs. Foi engraçado. A irmã Anne, ela separou, né? Primeiro ela juntou todo mundo lá, falou, faz aí. E todo mundo fez. E ela falou, você fica aqui, você fica ali, você fica ali. E aí ela colocou cada grupo numa sala. Foi muito engraçado. Ela veio com um papelzinho, mostrou pra gente como era pra gente cantar, e todo mundo começou a cantar. A gente fez uns 6 encontros. Só aquele grupo, sozinho numa sala, cantando. E a gente cantou e tava indo bem, né? Legal. Ela falou, agora a gente vai juntar todo mundo. Irmãos, que negócio doido é esse negócio de música, né? Porque aí tem aquelas divisões de vozes, né? Os baixos, os tenores. Então, os tenores cantavam tenor, o baixo, as mulheres soprano. E o negócio não tava legal. Mas quando juntou tudo, nossa, que bonito. Eu lembro até hoje, Cantata Viver, as musiquinhas eu ponho ainda para as crianças ouvirem. A ideia aqui é de que a gente foi desenvolvendo separadamente. Só que quando juntou, o negócio ficou bonito, o negócio ficou belo. Foi muito gostoso mesmo. Acho que até deve estar no YouTube, depois vocês procurem lá no canal da igreja. Então,
A igreja precisa se desenvolver. Quanto mais eu tiver o hábito de ler a Escritura, orar, participar das atividades, estar com alegria e em comunhão com os irmãos, isso vira um hábito. Isso começa a fazer falta. A igreja tem a obrigação de manter esses eventos. Cíntia briga comigo sempre, né? Você quer que a igreja fique aberta todo sábado? Eu queria que a gente já tivesse 200 membros, porque aí a gente já conseguiria separar um grupo de pessoas para ficar cuidando da igreja para cada programação. A irmã Rose visitou a igreja presbiteriana coreana e ela falou, olha, almoço lá é todo domingo. Nossa, irmã, mas como é que funciona? Ela falou, eu fui lá ver como é que esse negócio funciona, porque fazer almoço dá um trabalho danado, né? É enorme a igreja, né? Enfim, os coreanos vocês já sabem. E existe um grupo de 30 mulheres. Na verdade, são 120 mulheres. E aí, para cada domingo, 40, né? Para cada domingo, 40 mulheres ficam responsáveis por tudo. Elas que fazem o almoço, depois, enfim. Percebe que todo mundo ali ajudando um pouquinho vira uma coisa legal? Desenvolve bastante? Por que que eu penso que a igreja tem que ter atividade todos os sábados? Porque quando a gente escolhe não estar na igreja, escolhe participar de qualquer coisa que não seja algo relacionado ao nosso Deus, a gente não vai poder dar desculpa de que a igreja não estava oferecendo algo para a gente. Então, quando entre vir numa programação da igreja e participar de uma festa qualquer, e aí lá naquela festa a gente encontra aquele primo sem noção, aquela tia que a língua não cabe na boca, e aí dá tudo errado. Dá briga, dá discussão, vai todo mundo para casa chateado. Aí fala, puxa vida, mas nesse dia a igreja estava oferecendo uma programação para mim, para minha família. Eu escolhi não estar diante das instruções de Deus. Então, a ideia de ter sempre programações é justamente essa. E quando a gente tiver maior, eu creio em nome de Jesus que a gente vai ter também. Somos obrigados a vir? Claro que não. Aí cada um escolhe se vai preferir seguir o mundo ou se vai preferir ajudar na igreja, servindo ou participando. Verso 12 ainda diz, com temor e tremor. Temor no dicionário. Temor no dicionário é medo. Tremor no dicionário. Tremor no dicionário é estremecer de medo. E aí a gente pode fazer síntese disso. Pega os dois e junta numa nova definição. Essa definição eu peguei de um dicionário bíblico. Medo é um profundo respeito e obediência. Tremor é um profundo respeito e reverência. Reverência e medo traz algo belo diante de nós. Nós devemos, sim, ter medo do nosso Deus. Lá em Lucas, capítulo 12, verso 5, diz que aquele que depois de matar, ainda pode mandar para o inferno. É isso que Jesus diz. Você tem que ter medo daquele que te mata e depois de te matar ainda te manda para o inferno. Então a gente tem que ter medo, sim, do nosso Deus. Mas é um medo diferente. Quando a gente mistura, então, o temor e o tremor, nós temos adoração. Nós estamos adorando o nosso Deus. E não tem como a gente fugir. A gente vai parar lá em Isaías 6. Lembra quando Isaías ele sobe ao trono e se depara com a glória de Deus? Então ele vê o Deus Todo-Poderoso. Ali ele temeu e tremeu. Ele fecha os olhos e entra em desespero. Fala, meu Deus, eu vi a glória de Deus. Morri, acabou, não deu para mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Ali, então, Isaías sente o temor e o tremor daquele que, de fato, pode nos matar e nos mandar para o inferno. Ali, Isaías entra neste desespero santo. Eu estou diante da glória de Deus, e agora o que eu faço? Isso é temor e tremor. Nós precisamos ter temor e tremor do nosso Deus. Paulo, então, diz que nós precisamos nos desenvolver com temor e tremor. Mas não é só isso. A gente precisa agora voltar lá para a analogia da bicicleta. A gente já aprendeu a andar em linha reta, a gente já aprendeu a fazer curva, agora eu preciso de algo maior, preciso de algo diferente. O verso 13 nos direciona a esse algo diferente. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Aqui o bicho pega, né? Desenvolvei a vossa salvação, porque é Deus quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar. E o pior, segundo a sua boa vontade. Ricardo, como é que isso se encaixa
Como é que eu devo desenvolver a minha salvação se é Deus que me dá a condição para que eu desenvolva a salvação? Você já sabe a resposta. Não dá. A gente não consegue conciliar. Estamos diante do debate dos séculos. Soberania de Deus e responsabilidade humana. Nós devemos aceitar o que a Escritura diz. Lembra que eu falei da palavrinha obedecer, que era estar debaixo daquilo que nós ouvimos? O que a gente ouve na Escritura acerca da soberania de Deus e da responsabilidade do homem? Nós ouvimos e lemos na Escritura que andam de mãos dadas. Nós não temos como separar a vontade de Deus da nossa vontade. Nós não conseguimos destrinchar coisas que, na verdade, a gente deveria entender como uma coisa só. Talvez a nossa grande falha seja justamente querer separar. Pensa comigo. Como é que a gente separa a Trindade? A gente não separa a Trindade. A gente entende a Trindade como Trindade. Como é que a gente separa a humanidade de Jesus e a divindade de Jesus? A gente também não separa. A gente vê Jesus como homem e Deus. Da mesma maneira que nós não dividimos a Trindade e que nós não dividimos a divindade e humanidade de Jesus Cristo, nós também não deveríamos cogitar dividir a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Os textos são inúmeros, mas isso fica para um outro dia. A grande verdade é que a gente não consegue conciliar, não tem como. O que talvez nos deixe incomodado, a ideia de não estarmos no controle. E a ideia de não estarmos no controle não é um problema nosso, conosco mesmo. É um problema com Deus. Essa ideia de como assim eu não estou à frente dos meus desejos e das minhas vontades? Eu não tenho controle sobre a minha vida? Não. Aí muitos acabam incorrendo no erro. Eu declaro e determino que isso não vai acontecer. Como se a gente pudesse declarar e determinar alguma coisa para aquele que é todo poderoso. Então, se for da vontade de Deus que coisas aconteçam na nossa vida, acontecerão. A gente não tem como evitar essas coisas. Deus tem o controle da nossa vida. O que a gente faz? A gente ora. Senhor Deus, eu não entendo. Eu não entendo a Trindade. Eu não entendo a divindade e humanidade de Cristo. Eu não entendo a soberania de Deus e responsabilidade humana. Mas que a minha vontade seja a tua vontade. Se a tua vontade é que nós devemos caminhar assim, que caminhemos. Ore ao Senhor, entregue tudo a Ele. Uma partezinha técnica aqui. Quando diz o nosso querer, que a gente deve desenvolver a salvação. A ideia de desenvolver a salvação aqui é um imperativo, é uma obrigação. Você precisa desenvolver. E é um imperativo que é um imperativo constante. Você precisa desenvolver a sua salvação constantemente. Então, sempre eu vou precisar ler a Bíblia, sempre eu vou precisar orar, sempre eu vou precisar estar em comunhão, sempre eu vou precisar participar da igreja. Quando a gente olha o querer de Deus, a palavrinha que a gente tem aqui é a palavrinha que origina a nossa palavra energia. Ou seja, o seu desenvolver a salvação só é possível porque Deus te manda energia. Vamos dizer assim para ficar claro. É como se a energia de Deus chegasse até você. Ou seja, o querer de Deus já não é algo que nós fazemos, mas é algo que Deus faz em nós. É até belo isso, porque aí já começa a não depender de nós o desenvolver a salvação. Não depender de nós no sentido de buscar forças. Se eu buscar força em mim, eu não tenho. Mas se eu buscar força em Cristo, em Deus, aí eu consigo. Verso 14. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas. Paulo, bom judeu que era, ele está colocando aqui diante dos filipenses uma situação do passado. Paulo está dizendo aos filipenses assim, olha, não se comportem como se comportaram o povo do deserto. E aí, a gente se lembra de tudo que aconteceu. Depois de 400 anos de escravidão, chega Moisés e liberta o povo. Deus vai lá, humilha todos os deuses egípcios com as 10 pragas, coloca o povo no caminho da terra prometida. E o que o povo faz nesse caminho? Murmura, 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 reclama, reclama, reclama. Moisés, cadê a água? Moisés, quero carne. Moisés, saudade da cebola. A palavrinha usada aqui, ela é a ideia de
Onomatopeia. É uma palavra que tem... O som dela é igual ao som real. É igual uma criança brincando de carrinho, faz vrum. Esse vrum é uma onomatopeia. É uma palavra que imita o som de alguma coisa. Então, essa murmuração aqui é um monte de gente fazendo ruído. E não resolve nada. É só ruído. Então, Paulo está dizendo, olha, vocês agora vão se desenvolver diferente do povo do deserto. Vocês vão se desenvolver sem murmuração. Essa é a ideia. Sem ficar reclamando, faça tudo com alegria. Essa é a grande verdade. Último ponto do nosso sermão, amadurecendo. Crescendo, desenvolvendo, amadurecendo. Entre os versos 15 e o comecinho do verso 16. Verso 15. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Aqui nós estamos amadurecendo. Cresci, desenvolvi. Agora eu preciso amadurecer. Preciso crescer ainda mais. Eu andava de bicicleta, já aprendi a fazer um monte de manobra e agora é a hora que a gente chega completamente novo, nova criatura. Agora eu já não venho mais de chinelo, eu já venho de capacete, cotoveleira, joelheira, eu já venho preparado para andar de bicicleta. Agora eu não ando mais de bicicleta, agora eu sou um biker, agora eu sou diferente. E aí todo mundo vê que, nossa, olha só, capacete, joelheira, esse tênis aí que não soa, né? O banco que não machuca. Irmãos, a ideia de amadurecimento é a ideia de ser diferente. Enquanto a gente está crescendo em desenvolvimento, em algum aspecto a gente ainda vai ser igual. Mas quando a gente amadurece, aí é a hora que fica diferente. Daniel é o exemplo. Daniel não se achou nada contra Daniel. Não se achou nada. Precisaram armar um esquema para poder prender ele, falar mal dele. E aí talvez você pense, mas Daniel aí já estava velho, né? Já estava bem maduro. Não, porque quando Daniel chega na Babilônia, ele devia ter uns 16, 17 anos, ali ele já era diferente. Ali ele já falou, não quero comer das iguarias do rei. Ele já fez a diferença, já é alguém diferente. E a Escritura diz, Paulo diz pra gente que devemos brilhar como os luzeiros. Em outras traduções vai ser brilhar como as estrelas. Irmãos, essa parte aqui eu acho bem legal, porque ela complementa toda a ideia de desenvolver individualmente. Quando Paulo diz assim, olha, vocês vão brilhar como luzeiros. Aqui no Chácara Maria Trindade, a gente consegue ver poucas estrelas no céu. Mas tem uma que fica para aquele lado lá, quem mora aqui de noite dá uma olhada. Eu sempre fico com o John na janela, a gente não sabe se é um avião ou se é uma estrela. Ela fica pulsando assim, de uma maneira. É muito legal, é muito belo ver como uma estrela brilha. Pensar que as estrelas estão numa distância que a gente não consegue nem falar. E a gente consegue ver a beleza. E aí Paulo diz assim, olha, igreja, brilhe como estrela. E aí eu convido vocês algum dia a buscar lá na internet, céu estrelado no deserto de Atacama. Irmãos, a gente consegue ver a Via Láctea, a olho nu. É tanta estrela, o céu fica brilhante. E Paulo então está dizendo assim, a igreja, amadureça ao ponto de ser completamente visível o quão belo vocês são, o quanto Cristo brilha no seu coração, o quanto o Espírito Santo transborda do seu coração. Brilhem, igreja, brilhem, porque uma estrela só é muito bonita, mas quando a gente vê um monte de estrela, depois vocês procuram lá na internet, é uma cena incrível. É a igreja, é assim que funciona. Trindade, Igreja Presbiteriana, brilhem como as estrelas, sejam diferentes, não sejam como o mundo. E aí vem a dúvida, como é que a gente brilha como estrela? Igreja, como é que a igreja brilha como a estrela? O texto diz, preservando a palavra da vida. Irmãos, é este livro aqui que vai fazer você amadurecer. Este livro aqui sofreu ataques a vida inteira. Do dia que ele foi compilado, ou melhor, antes de este livro se tornar livro, ele já estava sendo perseguido. Já tinha gente querendo tirar coisa, já tinha gente querendo colocar coisa. Estamos aqui, 2000 anos depois, continua sendo suficiente para a nossa vida. Então, preserve a palavra de vida, preserve não só o livro, preserve a palavra de vida no seu coração. Que este livro seja verdade. E mais uma vez, quando nós tivermos que tomar uma decisão, que a nossa decisão seja pautada na Escritura. Que a gente não busque escolhas aleatórias. Tudo isso com alegria. Nos últimos versos, de 16 a 18, nós vemos o apóstolo Paulo falando do dia de Cristo.
O dia de Cristo não é o dia do Senhor, hoje, o domingo. É o dia que todos nós anseiamos. É o dia mais belo da nossa vida. E é claro que este dia vai ser muito bom para os crentes, né? Para os ímpios não vai ser tão bom assim. Paulo então diz que no dia de Cristo, ele vai chegar à conclusão de que ele não correu em vão. O que Paulo está dizendo é que, olha, quando a gente se encontrar na glória, eu vou poder virar para você e dizer assim, ó, eu tinha certeza que você ia estar aqui comigo. De tudo que a gente sofreu, tudo que a gente chorou, tudo que a gente riu, todos os nossos debates na escritura, todas as vezes que a gente correu para ver se o que a gente estava pensando estava certo ou não. Irmão, eu tinha certeza que você ia estar aqui. Paulo está dizendo assim, ó, quando a gente se encontrar na glória, não vai ser surpresa para mim. Eu vou ter certeza que tudo que eu fiz foi para que você estivesse aqui comigo. Então eu não corri em vão. Paulo sabia que ele poderia morrer. Pasmem, essa carta alegre foi escrita na prisão, já quase consumada a morte de Paulo. E aí ele diz algo belo também, mesmo que eu seja entregue por libação. Libação é o vinho que era derramado sobre o holocausto. Então, aquele cheiro ruim que subia, né? O vinho, então, dá uma mudada nesse cheiro. Paulo está dizendo assim, ó, de todos os sacrifícios, eu vou ser jogado por cima, eu vou, por vocês eu posso ser entregue por libação. Paulo morreria feliz, porque o evangelho estaria alcançando, estaria levando salvação aos filhos de Deus. E aí Paulo diz algo que mexe no nosso coração. Diz assim, ó, eu estou feliz. A gente não consegue entender isso, né? Já pensou, a gente recebe um diagnóstico que a gente vai morrer daqui X dias, ou alguém que está na cadeia e vai ser condenado, e aí vira para outra pessoa e fala assim, cara, eu estou feliz demais. E a gente já não entende isso. E aí Paulo termina a carta dizendo assim, ó, se eu estou feliz, eu que estou nessa situação, vocês que receberam o evangelho, vocês tinham que estar muito mais felizes que eu. E aí ele termina dizendo, se alegrem também. Eu estou alegre, mas vocês se alegrem também. Qual foi a mensagem aos filipenses? Quando os filipenses leram esta carta, o que eles entenderam? Eles entenderam que Paulo estava chamando a igreja para viver em unidade e em humildade. Assim, pois, amados meus, a nossa mensagem para hoje continua sendo a mesma. A mensagem que ecoa desde quando Paulo escreveu essa carta aos Filipenses, hoje, em 2026, a mensagem para nós é a mesma. Paulo continua nos chamando para crescermos, para desenvolvermos, para amadurecermos em unidade e em humildade. O exemplo de Paulo é belo. É belo porque Paulo nos dá a certeza de que é possível. Um homem comum, um homem que queria matar a igreja, um homem que perseguia os cristãos, ele morre levando a salvação até onde ele conseguiu. O exemplo de Paulo é bom não porque ele é Paulo. O exemplo de Paulo é bom porque ele copia outro exemplo. O exemplo de Paulo é bom porque ele copia o exemplo de Cristo Jesus, nosso Salvador. O único em que devemos dar honra, glória e louvor. Trindade, Igreja Presbiteriana, assim, pois, amados meus, nós cresçamos em unidade e humildade. O Senhor Jesus, ele é o exemplo de unidade. O Senhor Jesus é o exemplo de humildade. O Senhor Jesus é o exemplo que nós devemos seguir. Jesus, ele era um com o Pai. Assim faça a tua vontade. O desejo de Cristo Jesus é exatamente o mesmo desejo de Deus. E ele é exemplo de humildade. Nós lemos um pedacinho. Mesmo sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se entregou, se esvaziou da sua glória. A gente não precisa fazer isso. A gente precisa entender que o que era difícil na nossa vida já foi feito. A gente não precisa levar chicotada, a gente não precisa ser humilhado, a gente não precisa ficar nu, a gente não precisa tomar soco na cara, cuspida. Cristo Jesus já fez tudo isso por nós no alto da cruz. Já nos deu a salvação, não nos nossos méritos, mas no sangue precioso de Cristo Jesus, que foi derramado por todos aqueles que estão unidos e estão em humildade. Nós precisamos entender que somos todos pecadores, que um único pecado é suficiente para nos condenar ao inferno, mas que Jesus é suficiente na nossa vida.
Jesus é suficiente para mudar, inclusive, a nossa vida. O que eu deixo de aplicação para nós, Trindade Igreja Presbiteriana, consideremos crescer, consideremos nos desenvolver, consideremos nos amadurecer. Tudo isso, obviamente, com muita alegria. Que o Senhor molde o nosso coração de acordo com a vontade dele. E cresçamos, desenvolvamos e amadureçamos todos juntos em direção a um único alvo, que é proclamar o Evangelho a toda criatura. Vamos ficar de pé, vamos orar, a gente também encerrar o nosso sermão. Senhor Deus, nós louvamos o Senhor e somente o Senhor, Pai. Nós somos gratos porque o Senhor nos motiva a buscar a santidade, nos motiva a buscar